2017 foi um ano de muitos jogos incríveis e alguns até revolucionários, como Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, Resident Evil 7 e no meio de todos esses, Cuphead, um jogo indie que ficou tão famoso quanto ou até mais que todos esses jogos. Você pode nunca ter jogado Cuphead, mas eu tenho certeza absoluta que você sabe do que se trata, ou pelo menos você já tenha visto isso aqui ou isso aqui, ou algum meme desse jogo, porque tem muito. Sério, nunca vi isso. Cuphead começa e puta que pariu, isso é lindo! Não tem como começar esse vídeo falando de outra coisa senão do visual desse jogo. A direção de arte desse jogo é sacanagem, e o bizarro é que não é uma ideia tão fora da caixa quanto parece. Cuphead basicamente emula o visual e a animação de desenhos antigos, tipo Mickey anos 90, tá ligado? E ainda tem um filtro antigo pra passar ainda mais essa sensação, só que é simplesmente muito acertado, cara. Às vezes a parada é simplesmente o bom gosto. Como eu falei, não é uma ideia lá tão inovadora e provavelmente já existiam jogos que tentaram fazer a mesma coisa. Eu particularmente não sei nenhum parecido aqui pra falar pra vocês, mas tenho certeza que deve existir e provavelmente não fez com tanta maestria como Cuphead. E como a gente tá falando de direção de arte, eu acho válido comentar que todos os designs aqui também são impecáveis. O jogo não é só muito bonito visualmente, como todos os personagens que aparecem, os chefes são extremamente carismáticos, os cenários são bons, tudo é muito bom, cara. E agora que eu já teci elogios a todo o visual desse jogo, o segundo elefante na sala são as músicas. O que falar dessa trilha sonora? Curiosamente, eu entendo uma parada ou outra sobre música e algo que me chamou muito a atenção em Cuphead é que a trilha sonora dele foi feita por um grupo de músicos de verdade. O que eu quero dizer com isso? Todos os instrumentos e percussões de Cuphead são orgânicos, são gravações de instrumentos reais e posteriormente mixados para dar ainda mais esse ar retrô em todas as trilhas sonoras. Isso chamou minha atenção porque quando a gente pega outros jogos indies com músicas muito famosas, tipo Undertale, a trilha é toda sintetizada. Tudo é feito com samples, que são sons prontos, ou VSTs, que simulam instrumentos dentro do seu computador. A diferença entre esses dois modos de produção e de composição é que, claro, os instrumentos reais têm muito mais vida e etc, mas principalmente fazer tudo digitalmente é muito mais barato e simples. Então, os caras que fizeram Cuphead deram uma prioridade considerável na trilha sonora e valeu a pena. A experiência audiovisual de Cuphead é perfeita, é simplesmente bizarro, um 10 de 10 sem nem pensar muito. Mas e o gameplay? Afinal, essa porra não é um filme, essa porra é um videogame. Eu não me sinto tão à vontade pra falar dessa parte, porque até onde eu sei, Cuphead é um run and gun, e eu não me lembro de ter jogado jogos muito parecidos pra ter um parâmetro, então eu vou basicamente contar a minha experiência nesse vídeo. Eu não gostei de Cuphead logo de cara, e isso tem um motivo. Inicialmente eu achei o jogo divertido, mas eu joguei cerca de 1 hora e parei, e só fui voltar pro jogo semanas depois. Meio que brochei, eu nunca tinha encostado nesse jogo, então eu matei a cenoura, matei os sapos e acabei indo pra DLC, sem saber que era DLC. Pra piorar, eu gastei todo o dinheiro inicial que a gente ganha numas armas nada a ver que não estavam me ajudando em nada nos bosses que eu tava. E antes da gente continuar, eu preciso explicar como o Cuphead funciona. Você tem equipamentos, mas não tem status. Você não fica necessariamente mais forte. Porém, você tem armas e itens com mecânicas úteis que vão ser mais fortes em determinadas situações. Mas de uma forma geral, a arma inicial do jogo já é balanceada para passar pelo jogo inteiro, entendeu? É mais ou menos isso. E é aqui que entra o real problema. O jogo sim fica mais difícil, porém isso se resume à sua curva de aprendizado e o quanto você vai se acostumando e ficando melhor no game. E por sinal, essa curva de aprendizado é muito boa, quase perfeita na verdade. Ponto pro level design desse jogo. Mas como eu acabei indo do ponto A pro ponto Y, em vez de A, B, C bonitinho, eu tava achando a experiência do jogo muito maçante. Eu tava quase 1 hora tentando passar do gigante e do mafioso e parecia que toda tentativa era igual. Era simples, mas eu sempre travava nas mesmas partes, era muito difícil acertar tiro neles, tinha muita coisa na minha tela e eu dropei. E eu fiquei umas boas semanas sem jogar, até que eu peguei pra jogar de novo, mas dessa vez eu não fui pro maldito barco e
continuei o jogo normalmente. E aí a história, rapaziada. Eu zerei Cuphead em 2 dias, se não me engano, jogando direto. E posso confirmar pra vocês, naquela primeira hora que eu tinha jogado, eu pensei que eu era horrível. E jogando o jogo do jeito certo, a curva de aprendizado dele é maravilhosa. Literalmente todos os bosses são incríveis e memoráveis e parece que foram colocados no ponto certo do jogo. O único boss que me tirou um pouco do sério no jogo inteiro, e eu sei que tira mais uma galera do sério, incluindo a DLC, foi o dragão. E foi mais uma questão de burrice minha do que skill issue em si. E eu acredito que 90% do povo que apanhou pro dragão seja a mesma situação. A última fase desse dragão, por exemplo, ele atira alguns projéteis em você. O problema é que se você atirar de volta nesses projéteis, eles explodem em outros projéteis e quando você quebra uns 3 de uma vez, a sua tela fica injogável. Então muitas das lutas desse jogo não são o bom e velho desviar e bater. Muitas dessas lutas você vai ter que literalmente aprender ou desenvolver uma estratégia de qual é o método mais eficiente para essa fase desse boss para que você consiga avançar. E lembra do sistema de build que eu falei brevemente um pouco antes? Ele deixa o seu gameplay muito dinâmico, porque cada arma muda totalmente seu jeito de jogar. Embora jogar com o tiro que segue e o dash invisível seja superior a tudo em 99% dos casos, todos os bosses conseguem ser absurdamente diferentes um do outro, tanto na luta e nos movesets, quanto no visual deles e da luta, da arena, dos golpes deles. E até alguns bosses que são meio zoados, tipo o dado lá no final que só faz uma coisa. Foda-se, cara, você ficar apostando, tipo, gambling com um dado gigante é cinema, e você sabe que é cinema, cara. Cuphead é simples. É simplesmente videogame, ele não é profundo, ele não tem uma mensagem pra te passar, mas mesmo que ele não se torne o seu jogo favorito, ele com certeza vai ter sido diferente de tudo que você já viu. Salve rapaziada, passando aqui no fim do vídeo, hoje eu tenho uma mensagem um pouco maior pra vocês do que o habitual. Eu cheguei na marca de 1000 inscritos, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram e que estão acompanhando os vídeos, o conteúdo aqui do canal. E com a marca de 1000 inscritos, a gente desbloqueia alguns benefícios dentro do canal, dentre eles a área de membros. Agora você pode se tornar um membro do canal, você pode se tornar um super fã, que já tem acesso a alguns benefícios, inclusive comentários destacados que eu vou responder, o emblema do canal, ou você pode se tornar um membro VIP, que vai dar os mesmos benefícios, você vai ter acesso antecipado a uns vídeos aqui do canal e até alguns conteúdos exclusivos. Como isso é novidade para vocês e para mim, eu ainda tô pensando exatamente em tudo que eu vou fazer para os membros, mas se você quiser apoiar positivamente meu trabalho, eu já vou ficar muito grato desde já. E além disso, caso você não queira se comprometer com uma assinatura, é claro que você tem a doação padrão do YouTube com o Super Chat, então você pode mandar um comentário aqui embaixo destacado. Então, mais uma vez, como eu faço em todos os vídeos, agradecer a todos vocês que estão acompanhando o conteúdo do canal. Fico muito feliz de estar conseguindo desenvolver um público que acompanha esse conteúdo que não é preso a um jogo específico, são basicamente as minhas opiniões sobre jogos e vocês aparentemente têm interesse em ouvir o que eu tenho a dizer, assim como eu também tenho interesse em ouvir o que vocês têm a dizer, por isso eu sempre convido vocês a comentarem aqui embaixo. De qualquer forma, a gente se vê num próximo assunto sobre um próximo jogo e eu espero vocês lá. Valeu!